Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o LookCast, o podcast da Lookmar. E como eu havia falado, a nossa convidada já está aqui, já chegou e a gente vai começar um papo super especial, mais uma história inspiradora da confeitaria, eu tenho certeza disso, então acompanha aí com a gente. E aproveita, pega essa setinha aí, manda para todo mundo para estar acompanhando aqui, estar junto com a gente nesse novo episódio do LookCast. Eu queria agradecer muito ela que é a mãe do Samuel e da Rebeca, falha do apresentador, esposa do Diego, que ele é confeiteiro também. Não, ele... Mas ele diz assim, quando a gente faz... Ele é o gerente. Estou recebendo aqui com muita honra, Laisla, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu tenho certeza absoluta que o nosso papo hoje vai ser um papo bom. A gente estava conversando aqui já com as câmeras desligadas e eu tenho um pressentimento bom aqui que a conversa vai ser boa. Tomara, eu que agradeço, né, o convite. Na verdade, assim, o nosso contato já é de bastante tempo, né? Sim. E para mim é uma honra, é uma felicidade estar aqui com você. Espero poder, assim, compartilhar. Uma coisa que eu estou percebendo, assim, é os feedbacks que eu recebo das pessoas, né? Quando eu assisto, assim... eu acho que vocês não têm essa percepção, essa noção do quanto vocês impactam a vida das pessoas. Principalmente você, que além de fazer bolo, você ensina a fazer bolo. Sim. Né? Eu digo sempre que vocês na confeitaria que partilham conhecimento, né? Vocês impactam muito a vida das outras pessoas. Mas aqui a gente é um podcast sério e a gente tem regras. Joia. Regras, sim, e não podem ser quebradas. Ok. Tá? Aqui é proibido falar de receita, tamanho de forma, né? Dica, se o bolo acontecer isso, como é que eu faço? Não pode falar. Mas é tudo que a gente... Não, pessoal, muito obrigado. Isso é a nossa vida, né? Compartilhar. É verdade. Mas essa história aí da confeitaria começou quando... É isso que a gente quer saber, né? As pessoas que sentam desse lado, aí eu costumo dizer assim, a gente quer saber a história da Laila antes da confeitaria e como é que começou a história da confeitaria, né? Desde lá de trás. Sim. Porque, assim, todo mundo conhece a Laila do Instagram, das redes sociais, os bolos perfeitos, maravilhosos, seus lindíssimos. Mas para chegar até onde você chegou hoje, foi uma caminhada. E não, eu tenho certeza que o caminho não foi só de flores. Não, sempre tem um chorinho, né? Sempre tem um choro, né? Muito bem. Então, como é que começou? Vamos começar lá de trás, de trás. Você é da turma também da exploração infantil? Sim, tem 2 funcionários. Eu só tenho medo, né, do juizado vir aqui e dizer assim, vamos fazer uma denúncia para as pessoas. Menor aprendiz, eu tenho essa linguagem que eu acho que fica mais ajustada. Suaviza, né? Já pedi outros funcionários, mas o gerente tá difícil de ceder. É mesmo? Vamos ver aí, né? Vamos lá. Se acontece mais funcionários. Olha, a minha experiência assim com confeitaria antes de tudo, né, dessa maneira profissional, eu sempre lidei com os doces na minha família, né? Tenho aquela lembrança de fazer bolo com a minha avó, de fazer bolo com as minhas tias, daquela briga ali, daquela raspinha da massinha do bolo ali, quem é que vai ficar com o quê? Isso, assim, graças a Deus, fez parte da minha vida, da minha infância, porque a minha família é muito grande. Então, sempre teve comemoração, festas, mas eu acredito que a confeitaria, ela mudou muito. Quando eu busco essas fotos antigas, assim, de festas, nada se compara com o que a gente vive hoje, né? Então, foi esse contato bem inicial, realmente, com a confeitaria na parte da infância. Minha mãe sempre gostou de sobremesas e eu também. Então, esse foi o nosso ensaio, né? Quando eu tive o Samuel, que eu queria trabalhar de uma forma que eu pudesse acompanhar o desenvolvimento dele, eu já trabalhava em outras áreas, já fiz várias... Você já teve outra formação, então? Formação e profissionalmente você já trabalhou em outra... Sim. Formação, eu parei quando eu engravidei. Então, eu comecei com recursos humanos, mas eu não cheguei a concluir. Sempre gostei desse contato com pessoas, sempre. Mas não cheguei a concluir por conta da maternidade. A gente vai colocando desculpas nobres, né? Eu digo que a minha desculpa nobre sempre... a chegada deles, né?
E aí, quando eu quis trabalhar mais próximo de casa, tive esse start, né? Falei, vou fazer algum doce, alguma coisa. Não era como hoje, assim, a forma com que a confeitaria acessa as mulheres, né? A maioria, tem muitos homens. Na verdade, eu acho que eles são os pioneiros na confeitaria, né? Nas padarias, nos restaurantes, hotéis. Sempre é um trabalho muito, muito pesado, que a gente assume aí com muita força, né? As mulheres têm esse jeitinho mais frágil, mas temos uma força muito grande por dentro, né? Para poder assumir aí esse rojão. Mas hoje a gente sabe que alcança um número maior de mulheres, né? Então, não era como hoje, assim, mais fácil de se acessar. Tá. Mas aí eu decidi começar com trufas, né? Com chocolate, que era simples. Uma prima minha me ensinou e aí eu conseguia produzir e cuidar do Samuel. Então, para mim, era o que eu mais queria. Tá. Era cuidar dele, estar perto dele e acompanhar esse desenvolvimento, que é uma delícia. A maternidade, para mim, é uma coisa, assim... Eu percebo isso, eu vejo muito nas suas redes sociais, como você coloca os meninos dentro do... Você se mistura muito a Laisla confeiteira com a Laisla mãe, a Laisla esposa, a Laisla até comediante, que eu acho engraçado muitas coisas. Tem um toquinho. São os sanguíneos não aguentam. Mas o seu contato com confeitaria, a partir do momento que você idealizou fazer disso um meio de sobreviver, sei lá, de ter uma receita, uma renda, antes disso nunca era só família. Isso, só no nível Mas de família mesmo. Mas você chegava a fazer quando criança, inspirado em alguém da família para fazer aquilo ali? E aquilo lhe tocou de algum jeito? Lhe inspirou de algum jeito? Você acha que foi influenciada? Eu acho que pela família gostar bastante, a minha avó é do tipo da pessoa que se depois do almoço ela não comer um docinho, ela passa um café. Então, assim, é algo bem... Eu sei que é bem familiar essa vontade por doces, né? Eu tenho essa minha prima que me ensinou, ela ama também fazer doces, sobremesas. Todos nós temos um pontinho, entendi. Sabe? Acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, eu estava na casa de um dos meus tios, e a minha prima, vou fazer um brigadeiro aqui, você quer e tal. Então, é muito assim, é comum da minha família esse contato com doce. A gente é bastante próximo. Então, pelo nascimento do seu filho, você sentiu necessidade por querer estar mais próximo dele, sair da outra profissão que você tinha, você devia ter outra atividade profissional, e de repente você disse, vou fazer trufa, mas você tinha cliente, você tinha... Não tinha. Só tinha realmente a vontade de trabalhar mais perto dele. Tá. Eu nunca tinha trazido a confeitaria de uma forma financeira. Era realmente só finais de semana, aquele docinho ali para preencher o final de semana. Sempre gostei de fazer sobremesas. E aí, como me deu esse... Na verdade, eu falei com a minha prima se ela não me ensinava alguma coisa, que ela tinha feito um curso recentemente de panificação e confeitaria. Tá. Eu falei, vê alguma coisa que dá pra você me ensinar. E ela que falou, você não quer aprender a fazer trufa? Eu falei, vai, né? Tipo, não tinha noção se ia ter algum tipo de grau de dificuldade. Eu não imaginaria o que me esperava. Né? Nessa época, a gente não morava aqui. Nós somos daqui. Eu digo que nós somos porque eu cresci aqui, mas eu não nasci aqui, em Maceió. Mas o Diego nasceu e nós crescemos aqui. Mas nós não estávamos aqui, estávamos morando na Bahia. Então, no período de férias... Eu falei, Ariane, vê aí o que é que tu consegue me ensinar. Ela, é trufa, porque é simples e tal. E a gente fez as compras de tudo que precisava e fizemos um test drive com a família. Fiz recheio, essas coisas assim. O gerente na época não era o gerente, mas ele poderia ser o cobaia. Não consegui fazer ele de cobaia, que na época que a gente veio pra cá, eu acho que eu vim só com o Samuel e ele ficou na Bahia por conta de trabalho. Então fiz esse teste aqui, mas voltei com a mala cheia de coisa de doce já. Né, para voltar para vender. Tá. Então, o que a gente fez? O Diego já trabalhava numa empresa, assim, grande lá na Bahia, e ele sempre foi o meu melhor vendedor até hoje, onde ele chega, às vezes eu chego, assim, meio tímida nos ambientes e tal, e por mais, assim, que soltinha que pareça, eu chego nos ambientes bem discreta, e ele quer mais, assim, ele vende melhor o nosso peixe, né? Ele já chega, olha, a gente faz bolo, você conhece e tal. A gente, né? Eu sempre o mais... que é o agente, né? Então, sempre me apresento de segundo ponto. Então, eu sempre falo que ele e o Samuel são os melhores vendedores que a gente tem hoje na empresa, né? E aí, ele chegava na empresa com as trufas, não precisava nem oferecer. Ele vendia muito bem, todos os dias ele vendia trufas. E aí, a gente acabou fazendo
pequenas parcerias, que na época nem tinha essa linguagem, né? A gente conversando sobre essa atualização, a forma de tratar as coisas mudaram muito. E aí a gente tinha um mercadinho próximo de casa, que também pegava algumas. Uma amiga que tinha um churrasquinho. Acredito até que depois ela vai assistir. Hoje também faz doces. Ela também pegava essas trufas. Eu ainda encaixava algumas sobremesas também. E aí a gente vendia. Eu consegui no meu primeiro mês ali de produção, com esses poucos contatos, mas como o volume era grande, a gente já tinha, no primeiro mês já fez um salário. Então, falei, aqui que eu vou ficar, né? Trabalho 3 horas por dia, tá bom demais. Diego ficou felicíssimo com os boletos pagos. Aí ele já assumiu a gerência. Foi. Nesse momento aí ele disse, rapaz, a gerência e os cartões de crédito. E no primeiro mês você... Já fizemos um salário. E trabalhei a metade. Eu trabalhava 6 horas por dia no emprego anterior. E em 3 horas do dia a gente já montava, fazia tudo. E no outro dia, as vendas, assim. Então, falei, aqui que eu vou ficar, né? Cuido do meu filho. Despertou em você aí, mas aí, vamos lá. Você começou com trufa só. Sim, só. E fazia umas sobremesas, mas era muito pouco mesmo. Não tinha essa pegada do pote, sabe, Flávia? Assim, não tinha. Pra você ter uma noção... não estamos falando isso em que ano? 9 anos atrás. Não tinha. Né? Então, eu fazia, tipo, no copinho mesmo, descartável, e colocava a tampinha. Não tinha o potinho assim arrumadinho que a gente tem hoje, né? Não tinha aquele visual, assim, era bem mesmo na vontade do doce, né? Hoje a gente tem o apelo visual é grande, total, mas é muito forte. Antes era o que tinha, né? A gente... Que bom que evoluiu. Sim. Muito. E vamos ver mais evoluções, eu acredito. Muito, né? E não para. Esse é o bom da confeitaria, que o mercado é um marketplace muito dinâmico, né? Sempre tá sempre se atualizando. Mas aí vocês passaram quanto tempo aí com esse negócio? Olha, eu passei 3 anos com trufas. Eu iniciei a trabalhar, mas alguns meses depois, com as trufas, né? Eu engravidei de novo, porque achei pouco o menino. O menino era pouco. Os boletos estavam sendo pagos. Tava. Ninguém cresce sem boleto. Não. Mas assim, né? Tudo que tá bom sempre pode dar um upgrade, né? E aí eu enjoei o chocolate, assim, só pra dar aquela variada, né? E aí eu não consegui produzir, assim, no primeiro ano da Rebeca eu não consegui produzir durante a gestação e o primeiro ano, porque eu não aguentava o chocolate, assim. Enjoou o chocolate? Enjoei o chocolate. Não tinha o que fazer, né? Tentei, né? Mas a nossa questão, assim, financeira, ela, com as trufas, né? Ela tinha um peso, porque eu não... Era um salário, né? Então, assim, dava um suporte muito grande no pagamento das contas. Sim. E quando eu enjoei o chocolate, foi um período que o Diego mudou de trabalho. Então, na Bahia, assim, a realidade pelo menos na época, não sei se... porque a gente vem enfrentando muitas mudanças, né? Na parte de trabalho, de empresa, indústria, tudo tem mudado muito. Mas na época, lá na Bahia, era muito, assim, diferente aqui da nossa realidade. Então, ele, na época, mudou de empresa e ficou mantendo tudo sozinho, enquanto eu cuidava das crianças, né? Então, eu precisei dar essa seguradinha, porque eu não esperava, assim, né? Claro que ela é uma joia muito preciosa na nossa vida. Claro. Eu digo que ela é a dona do Instagram, né? Porque quando ela aparece, ela rouba toda a cena. Aí o dia que a gente fica lá para trás. Ela é acima do gerente, então. Diretoria, já. Se eu disser que ela é a CEO com 8 anos, eu não sei o que é que acontece, né? Então, então foi uma bela surpresa, né? Mas aí, graças a Deus, tudo se encaixou e o Diego ficou trabalhando, assim, nessa empresa que tinha um suporte melhor. Então, aí eu fiquei mais tranquila, não precisava tanto de mim, né? Deu pra balancear. Segurou. Até ela fazer 1 aninho. Quando ela fez 1 ano, a gente tava na Bahia nessa época, e aí nós voltamos pra cá, pra Maceió. Na época que eu tava com os meninos pequenininhos, a minha mãe morava lá também. E aí, depois que meu pai se aposentou, eles voltaram, porque nossa família, a maioria é aqui. A gente realmente morava lá por conta de trabalho.
E aí o Diego falou, e aí, Lázaro, a gente vai, a gente fica, a gente volta, o que é que tu acha aí, né? Ela falou, vamos voltar, porque a nossa família tá lá e tal. E aí, quando eu voltei, que a gente se deparou com a realidade de Maceió pra trabalho, foi um baque muito grande, assim. E foi um peso também muito, muito grande, assim, na nossa família. E eu sou novíssima, né? Tenho pouquíssima idade, mas imagina, né? Há 7 anos atrás, mais jovens ainda. Então, a gente casou assim muito nova, era muito novos, né? Nós dois. Então, assim, enfrentar tudo isso, uma responsabilidade muito grande, duas crianças. Né? E aquela condição, assim, muito, muito apertada. Foi um momento, assim, de muito conflito. Tá. Sempre quando a gente contava um pouco da nossa história, eu omiti essa parte, né? Nunca quis expor. Até o momento que eu compartilhei com uma moça essa dificuldade que a gente passava, e ela me deu, assim, um retorno tão positivo, que eu falei assim, eu acho que a partir de agora eu vou abrir esse lado da nossa história, para as pessoas verem, porque a gente sempre olha assim o outro, né, e pensa, poxa, que bacana, que legal, mas a gente não consegue visualizar a linha do tempo, assim, principalmente para trás, tudo que a gente viveu. Então, a gente realmente muito novo, né, e foi muito difícil esse período. A mudança para cá. Isso. Porque foi um peso muito grande. E o emprego dele? Na época, que foi naquela primeira onda daquela crise, assim, financeira no mundo todo, a gente tem passado por uma outra, mas há 7 anos, vai fazer 8 anos, né? Teve aquela crise que foi fechando empresas, vai fazer 8 anos em fevereiro que nós voltamos. Então, 7 anos e meio, digamos assim, né? Então, muitas empresas fecharam no Sul, e é como se aquela onda de dificuldades foi. Quando chegou na Bahia, a empresa fez uma redução de funcionários e o Diego foi demitido na época. Foi quando a gente decidiu voltar para cá. Porque aí a gente tinha um apoio da nossa família. Bem melhor ficar perto num momento desse. Ficar perto da família, né? Mas a dificuldade foi muito grande, assim, financeira. Então, a gente teve o apoio, o suporte, assim, de muitas pessoas. A nossa igreja, né? A comunidade que a gente frequenta. A família, todos, né, chegaram juntos, minha sogra, meu cunhado, minha mãe, todos que tiveram dar suporte, porque era um casal muito novo, 2 filhos, muitas responsabilidades, né, e eu sempre digo que quando começava a chegar o dia 5, o conflito, assim, do casal era muito forte, porque o compromisso era muito alto. Então, o Diego falou, olha, Laisla, a gente vai precisar tomar uma atitude, uma providência. Eu falei, então eu vou voltar com as trufas, né? Porque foi um suporte para nós. Então vai ser agora, né? Mesmo eles muito pequenininhos. Porque eu tava com uma filha de 1 ano e um de 3. Eles são muito pequenos. Eram, né? Ainda são. Sim. Mas já demandava muito mais atenção do que muito hoje. Mais, né? E as pessoas diziam que, na verdade, não sabiam como eu conseguia dar conta de fazer bolo com aquelas crianças tão pequenas, né? E eu tentei fazer as trufas, não deu certo. O vendedor? Foi culpa do vendedor? Não, ele continuava... até hoje ele nunca perdeu o posto. Mas não tinha saída. Não sei por quê. E eu tinha trazido uns potes na bagagem lá da nossa viagem, que tinha uma vizinha lá na Bahia que fazia umas sobremesas. O pessoal falava assim, ela vendia uma sobremesa. Não era esse bolo no pote, esse link não existia. Eu falei, Diego, eu vou fazer alguma coisa do tipo, então, porque aí vai que sai, né? Aí eu produzi alguns e ele levou para vender, né? No trabalho dele. Ele vendeu tudo. E aí, no outro dia, eu fiz de novo e fiquei fazendo os bolos no pote. Quem me acompanha lá no meu Instagram, tiver um pouquinho de paciência, assim, ó, rolar a tela lá, continuam lá esses registros, porque faz parte da nossa história, né? Exato, então, perfeito. Continuam lá. Coisa mais linda, só que não. Não tinha referência, eu fazia assim, do que dava na minha cabeça, sabe? Eu não me considero uma pessoa criativa, né? Eu não me considero. Ave Maria. Não me considero uma pessoa criativa. Então, se você Mas olha, é isso. Eu não me considero criativa. Mas se você for olhar lá, você vai ver que, de fato, poxa, a Laisla não é criativa, né? Então, tá lá os bolinhos bem humildes.
Né? E aí o pessoal que comprava esses bolos no pote, aí falaram assim, entendi que tua esposa não faz palha italiana, não. Eu falei, meu Deus, aí o Diego mandava uma mensagem no WhatsApp. Lázaro, tu sabe fazer palha italiana? Eu falei, meu pai do céu. Olha, Diego, eu disse que eu faço. E eu nem sabia o que era. Dependendo do que fosse, ele já tinha que sair lá do trabalho pra comprar o material, porque eu não sabia nem o que ia. Mas de noite eu olhava alguns vídeos, via algumas receitas, e no outro dia o Diego me levava essas palhas italianas pro trabalho. Chegava lá, nossa, top essas palhas italianas. Isso é a especialidade dela. O Diego Ela dava faz há umas ideias, muito que ele tempo assim é isso aí. criativo, ele lá faz assim, faz assado, eu, meu Deus. E aí tentava assim, dar conta ali das ideias dele. Uhum. E aí o pessoal, ela não faz alfajor? Eu falei, Diego, eu não sei pra onde vai alfajor, mas fala que eu outra faço. especialidade Fala dela. de jeito, isso que eu faço. E a gente saiu vendendo assim, tudo que o pessoal pedia, eu produzia pra o Diego vender. Autodidata. Olhava não na sei, não internet, sei. pesquisava ali. Olha, eu sempre tive Veja facilidade só, de aprender. Veja só, né? Eu fico assim observando. Cara, não se concebe mais alguém dar desculpa de não aprender alguma coisa. Hoje tá muito mais fácil. Isso até prejudica, assim, eu tenho até um pontinho chato com as minhas alunas, né, hoje, que eu sempre tento oferecer, assim, um suporte, mas quando eu vejo que elas já começaram a caminhar, aí o que eu falo? Olha, vamos pesquisar dessa forma, vamos fazer desse jeito, para poder estimular essa descoberta do próprio aluno, Sim. porque senão ele vai ficar muito ali na cola ali do professor e acaba... Limitando até a sua própria criatividade. Isso. Dá pra ir. Tem uma hora que Sim, tem que ir pra sim, frente, lógico. né? E antigamente era assim, né? Total. Livros, né? Eu ainda consegui ver vídeo no YouTube que tinha, né? Lá no começo. Mas e antes que não tinha? Não tinha. Aí via de foto, né? Aprendia passo a passo em fotos, livro, li uma receita da vovó, aquele caderninho bem. E ali não fazia. Então, assim, de uma certa forma, hoje em dia a gente tá com a mente bem preguiçosa, né? Pra essa parte de aprendizado. Você tem muita informação na palma da sua mão que deveria ser o contrário. Sim. A gente deveria ter mais sede de aprender porque tá muito mais fácil o acesso à informação. Sim. Né? Porque assim, eu não sou tão novo assim, eu tinha que ir para o centro de Maceió, para a biblioteca, para poder estudar para a prova. Sim, eu ainda peguei. Então você vê, hoje em dia, o jovem, a criança, deitada, você tem acesso à informação que está no mundo. Não precisa nem ler, né? Tem aplicativo que lê o livro pra gente, né? Então, assim, aí eu vejo assim, pô, lá atrás foi muito mais difícil. Sim. E isso eu acho que forjou. Você tem muita informação na palma das pessoas. Deveria ser o contrário. Sim. A gente deveria ter mais sede de aprender, porque está muito mais fácil o acesso à informação. Sim. Uma situação difícil, ela cria uma casca. Né? Eu não sou tão novo assim, mas tinha que ir para o centro de Maceió, para a biblioteca, para poder estudar para a prova. Então Sim, você eu se ainda viu peguei. numa situação. Então você vê, hoje em dia, Melhor vender lenço. Eu não pago os o boletos. jovem, né? a criança, deitada, você tem acesso. Você deveria sentar e Não chorar. precisa nem ler, né? Tem aplicativo que lê o livro pra gente, né? Então, assim, aí eu vejo assim, eu digo nem você, eu digo vocês, enquanto Sim. dupla. Sim. E isso eu acho que forjou. Né? Você tem muita informação na palma das pessoas. Tem que achar uma solução. Deveria ser o contrário. Sim. A gente deveria ter mais sede de aprender dessa muito mais fácil. Você pula. Eu digo, não, lógico que não. Mas se tiver 2 pitbull correndo atrás de você virou uma aranha. Dá o jeito, né? Dá um jeito, cara. Então, a gente pago precisa, os jovem, boletos. né? Situação. Deitada, você tem Cômodo, acesso. Você deveria sentar e chorar. Não precisa nem ler, né? Tem aplicativo que lê o livro. A gente estava falando antes também a questão do volume, das tentativas. Eu e o Diego, a gente sempre tentou muito. Sempre, tipo... Até tem uma frase, né, hoje Isso eu acho que na forjou. internet Você tem muita informação na palma das pessoas. Tem Tem que achar uma um solução. clichê, Deveria ser o contrário. Quando a sorte me procurou, sempre... Alguma coisa assim. Sempre me viu trabalhando. Tá. Eu nem lembro como é que formula direitinho essa frase. Mas, assim, até o apoio que a gente recebeu da nossa família... foi porque eles nunca, assim, nos viram parados, sabe? Assim, a gente nunca foi de se acomodar e de se aproveitar. A gente sempre correu muito atrás. Então, por isso que as pessoas nos ajudavam, né? E a gente acredita que isso acontece até hoje, né? Porque nunca você vai
ser o suficiente. Sempre você vai precisar de uma ajuda, né? Sim, todo mundo. Pessoas Então, precisam de pessoas, sim, né? Tem essa sim. frase também que virou muito clichê, né? Sim, sim. Pessoas precisam sempre de pessoas. Sim, Né? sim. Tudo que a gente faz tem que fazer, Aham. ou faz com alguém, ou faz para alguém, Verdade. ou faz por alguém. Então Uhum. tem três fatores. Aí veio novas receitas que o seu gerente trazia para você, Não, ou parou na a gente palha ficou ali italiana? naquela produção. Como todo começo, assim, a gente tinha muito medo de coisas que hoje a gente sabe que é fundamental, que é a parte de precificação, coisas Tá. assim. Vieram problemas administrativos, Aham. porque a gente já estava tendo uma demanda bacana, eu produzia bem, eu atendia ali o público que ele tinha. E aí o que aconteceu? A gente queria expandir um pouco mais esse público, né? E a gente não sabia como. Nessa época, uma prima minha falou, Laisla, faz um Instagram. A gente chegou a fazer e postar esses produtos. Tá. Mas o Instagram nessa época era aquela rede social da foto. Não tinha. Uhum. A gente não vendia pelo Instagram. Tá. Era um registro, uma vitrine, um álbum. Um álbum de fotos. Né? Exatamente. Não tinha a parte de vendas pelo Instagram. Então, como é que a gente vai fazer para alcançar novos clientes? Foi quando a gente resolveu ir ali naqueles restaurantes da Amélia Rosa. Uhum. Entramos em todos os restaurantes oferecendo os nossos doces, né? As nossas trufas ou qualquer outro desses produtos. Nem que fosse consignado, né? Se não vender, eu pego de volta. Se estiver perto ali de vencer, eu pego e tal. Não vem, não. Eu pensei que você ia dizer, olha, a gente... Foi sucesso, né? Não fechamos um. Não fechamos um. Olha, assim, então, é como eu falei, tentar. Nós sempre tentamos, né? Fizemos todas as tentativas. E aí, eu produzia bastante, porque todo dia eu estava ali vendendo. Então, como veio esses problemas administrativos, tudo que eu fazia, que quando eu contabilizava, ia para a ponta do lápis, ia verificar, no final do mês, a minha produção tinha me rendido R$400. Eu falei, Diego, alguma coisa errada não está certa. Exatamente. Tem alguma coisa aqui que... Tem algum erro aqui, porque se eu trabalhei todos os dias, como é que eu ganhei R$400? Né? Então, não dava pra gente. A gente precisava de um suporte maior para os nossos compromissos. Né? E aí, mesmo a gente trabalhando muito, ainda estava sendo muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E aí, nós recebemos na nossa casa um casal de amigos, eles mais maduros. Eu sempre gostei de compartilhar da minha vida, não com pessoas assim da área, porque a gente não sabe como o outro interpreta, avalia, vê ali o seu desabafo ou a sua conquista. Então, dentro desses pequenos receios assim de relacionamento, o que é que eu fazia? Eu falei, vou compartilhar com alguém que não é da área. Então, nem eu me sinto insegura, nem ele se sente invadido ou sendo... E isso é até bom porque você pega uma visão de alguém totalmente de fora que vive uma outra realidade. E eu gosto muito de pegar exatamente como você faz. Pessoas que não é da minha área, que eu pergunto assim, se você estivesse no meu lugar, o que é que você faria? Então, porque ele vem com a mentalidade totalmente... Porque às vezes muita gente tá encaixotado. A gente tá encaixotado numa coisa, no ritmo, e a gente precisa de olhar o teu olhar periférico pra... Pô, tem oportunidade passando, eu não tô enxergando. Sim, sim. Né? Ou tem coisa que eu tô fazendo que eu tô achando que tá certo, mas não tá certo. Tá me levando pra um caminho diferente. Mas continue. Aí esse casal de amigos nossos falou, Laisla, não tem... A gente compartilhou a nossa dificuldade. Poxa, a gente tá nadando, mas não tá conseguindo chegar do outro lado, né? Então, a Laisla trabalha bastante, eu trabalho bastante. Ao mesmo tempo que ela trabalha, ela precisa dar esse suporte pras crianças e tal. Que era um desejo muito, muito forte, assim, da minha parte. E aí, ele falou assim, esse amigo nosso, não tem nada maior que você possa fazer. Quando ele falou isso, ele não sabia do que ele estava falando. Mas eu entendi. Eu falei assim, se eu faço hoje o bolo no pote, alguma coisa pequenininha, eu vou fazer um bolo maior. Se eu vendo ali um bolo pequeno, a R$5, agora eu vou vender um bolo maior, a 50, né? Na época, ou 100, digamos, né? Então, aí a demanda vai ser outra, né? Então, eu passo 2 dias, um dia trabalhando ali para aquela quantidade, então eu vou trabalhar até menos e ganhar um pouco mais.
E aí foi quando a gente começou a fazer testes para fazer esses bolos maiores, né? Então, cursos, não é útil como... Não era como hoje, que você escolhe, né? Que sempre eu falo para as minhas alunas, eu falo, nossa, que alegria, sabe? Porque vocês me escolheram. Sim, Né? Tantos professores que vocês podiam escolher, mas escolheram a mim. Então, para mim é uma honra. Tanto as primeiras, quanto quando elas voltam para outros tipos de curso. Eu até falo que para as primeiras, a minha alegria ainda é maior quando elas vêm pela segunda vez, né? Que significa que se identificaram com o professor, que isso é muito importante, né? No processo de aprendizado. Então, eu falei, meu Deus, então fui aprender sozinha, né? Assistindo vídeos, testando receitas, do jeito que dava ali, né? E a gente fez um bolo teste pra família, né? Se o bolo sola, a família tem que aguentar e dar elogios. Não, a gente come com café. Não se preocupa, né? Quando o Vou bolo passar dá um errado, cafezinho. Minha mãe, ai, que pena, traz pra cá, Aisla. Né? Então, família aguenta bem o rojão, né? Porque não tem outro, né? Tem que ser eles mesmos. Aí eu fiz uns testes pra minha família e tive um feedback, olha, faz mais assim, vê esse recheio, que esse recheio aqui também é muito bom e tal. E aí a gente foi pra uma reunião de amigos e aí eu levei um bolo maior, né? Uma coisa mais... Tá lá também, lá no meu Instagram, uma calda, meu Deus. Ai, pai. Uma cereja que manchou... Olha, enfim. Manchou todo mundo. Mas era assim, sabe? Foi uma conquista. Foi top, né? No dia. E aí esses amigos falaram, nossa, Laisla, onde foi que você comprou esse bolo? Eu, então... Olha aí. Não sabia se isso era uma... Não, então, se era pra dizer, não volta lá, hein? Exatamente. Mas graças a Deus, tipo, foi porque... foi positivo, né? Foi. Eu falei, olha, se estão perguntando onde eu comprei, porque dá pra eu vender. Exatamente. Eu vou vender com força agora esses bolos maiores, né? E aí, pronto. Aí eu falei, não, Diego, vamos que vamos. Aí comecei a vender guinada 180 os bolos graus. maiores. Foi uma guinada de... Sim. Foco agora era isso, agora vai ser isso. Sim. Eu acho que assim que eu comecei esses bolos maiores, eu parei no mesmo momento, porque a gente viu que eu trabalhava muito e ganhava muito pouco, né? Então, não valia a pena. O que a gente chama de aumentar o ticket. Foi. Aumentamos e diminuímos a minha demanda também, que foi muito bom, né? Porque aí eu conseguia dar uma assistência maior. É porque você não tem... É o que a gente fala, né? Outro termo que a gente usa muito, né? Você não conseguia escalar porque você não tem estrutura pra fazer coisinha pequenininha que ele demandava Minha muito cozinha tempo. era bem pequena, né? Então você focava no ticket maior que você sozinho poderia fazer. Sim. Assim, Hoje em dia é facinho a gente falar isso aqui, né? Na hora... Eu acho assim, sozinha, entre aspas, porque... O Diego sempre esteve comigo, assim, eu sempre recebi esse apoio. Eu digo sozinho quando eu digo falando de vocês, sim, por isso né? que ele fala, né? A gente, porque eu não conseguiria sem ter os filhos que eu tenho hoje. São crianças, assim, muito especiais e eles conversam como adultos, mas são muito crianças, assim, eles não deixam de brincar, porque às vezes tem aquela criança muito, né, crescida. Não, eles não são. Mas a forma com que eles conversam surpreende, porque eles são muito companheiros. Então... Tudo realmente é graças a eles, graças ao Diego, graças a esse suporte, né, que eu tenho da minha mãe, da minha sogra, porque sempre que a gente sai os dois, a gente precisa de alguém, né, que fique com eles. Então, elas sempre são esse suporte, né, pra nós. Isso é importante, né? É a minha equipe, assim, né? Pago tudo com bolo, né, eles, tudo com bolo. Nem a roupa serve mais, é com bolo mesmo, né? Pago tudo com bolo. Mamãe, minha sogra. Toma bolo. Aí vamos lá. Vamos de bolo. Você sempre foi autodidata ou a partir desse momento, quando você começou com essa parte de bolo? Porque assim, era algo que você até então não tinha feito. Tudo foi teste, sempre teste. Sim. Olha, eu não me considero autodidata. Eu acho que eu tenho facilidade... Quer dizer, o autodidata, ele aprende sozinho. Sim, exato. Eu não consigo aprender sozinha, assim. Eu sempre tenho alguma referência, né? Então, entendi. Eu assisti os vídeos, eu vi uma receita. Eu até tava falando para as minhas alunas essa semana que eu não sou muito dos testes, assim. Eu não gosto de gastar tempo testando. Eu gosto de tentar. Mas, assim...
será que se eu mexer nesse açúcar, será que vai dar certo? Deixa eu tirar e colocar. Eu não faço isso. Tá, entendi. Não faço. Entendi. Então, se tiver uma amiga que compartilha, olha, eu fiz essa receita, tá super certa aqui na minha loja, tenta aí, Tá. pode me dar que eu vou tentar, vou Entendi. provar, mas eu não vou mexer, não sei, Você não como vai eu falei, eu não dominar, sou você vai criativa, pra uma- Tá. eu falei que eu não sou criativa, Tá. então, criativo ele mais, aí nos testes, né? Eu sou de tentar, mas eu gosto de tentar algo Tendo uma informação prévia. Isso, um suporte, Tá, que eu já tá. sei que vou dali, pode ser que eu não goste, mas também não vou perder, Entendi. né? Não vai dar errado. Entendi. Então, facilidade para aprender, eu sempre tive. Eu, assim, acredito que existem várias formas de aprender. Tem Sim. gente que aprende lendo, assistindo, e tem gente que só aprende na prática, né? Que é o que a gente muitas vezes acaba atendendo ali nos cursos, porque ela não consegue aprender com um e-book, ela não consegue aprender com um curso Tem que online. fazer, tem que colocar a mão. Ela lá, se o professor não estiver aqui mostrando o meu erro, porque realmente tem uma diferençazinha, Total. né? Mas eu consigo aprender Tá. de todas essas formas. Sempre tive facilidade. Estava até compartilhando hoje com uma outra confeiteira, que ela falando, Laisla, as minhas filhas, eu acho que elas são mais inteligentes para o que elas estão aprendendo. Assim, na escola aprende uma coisa, elas já sabem. Aí eu falei, nossa, pois eu era assim. Eu chegava da escola chorando. E mas que foi? Eu falei, não sei, não aprendi tudo que falou lá, eu já sabia. Eu sempre tive essa facilidade. Então, alguém me ensinava ali em casa, minhas tias. Eu sempre tive facilidade para aprender. Só que aí eu precisava de alguém. Sim. Tipo, eu vou aprender rápido, mas de quem? Isso. Né? Precisava dar referência. Sim, sim. Da fonte da informação ali. Sim, sim. Tá, A gente ainda chegou a atender algumas pessoas. Ainda cheguei a atender algumas encomendas. Mas quando eu percebi que eu ia me deparar com uma dificuldade, falei, não, Diego, então é agora. Agora, ou a gente investe para poder eu desenvolver alguma coisa dentro de alguma base, ou a gente vai só perder. Tipo, porque tinha as dificuldades, né? Os perrengues da confeitaria, o chantininho caiu uma roseta, um bolo ficava, sei lá, alguma coisa tava ali errando, não sabia o que era, então tinha que ter aquele caminho ali do professor, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que a gente não tá comprando um curso apenas receitas, mas a vivência que aquele professor teve na cozinha, né? Que encurta os caminhos. Isso, o professor trilhou um caminho ali que ele tá te dando assim, olha, cara, não pega esse atalho não, vai por aqui, que já aconteceu comigo. Então, você erra menos. Quem tá lá do outro lado vai errar menos. É uma grande vantagem isso. Né? Aí, quer dizer, aí você recuou nessa história do bolo? Não. Aí eu fiquei com receio, na verdade, de seguir em frente errando, passando por algumas dificuldades. Porque teve uma encomenda que a gente foi fazer e aí eu, aguardando a cliente, né, ela disse, em meia hora eu chego aí. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo certo. Peguei o bolo, coloquei assim em cima da mesa, o Samuel era pequenininho assim na mesa, na altura da mesa. Quando ele passou, ele, mãe, tá caindo aqui. Quando ele está caindo aqui, 3 rosetas tinham despencado. Meu Deus, e eu sou assim, sou muito emocionada, sabe? Ai, meu Deus. Aí, tipo, já minhas pernas já faltaram. Né? Você já começa a ver tudo escurecendo. Vai só um pouquinho de luz. E aí eu digo, Laisla, resolve isso, pelo amor de Deus, a cliente tá chegando. A cliente era lá do trabalho dele, então se der alguma coisa desse pau, ele ia ficar vindo eu não, né? Eu tava lá em casa, mas ele ia ficar vindo e ele, meu Deus, Laisla, resolve isso. Eu falei, não tenho como resolver porque eu não tenho estruturas, o meu corpo não tá respondendo, né? Eu assim, né? Em choque com a situação. Eu falei, tem um pouquinho de chantilly, deixa eu tentar reproduzir aqui essa cor. E tentei colocar ali, fiz aquela emenda. Eu falei, vamos botar essa parte pra trás, né? Vamos botar a frente pra outro lugar. Sim. Vamos dar um desconto pra, né? Amenizar. Pra cliente não... E aí... a cliente achou maravilhoso, né? Porque, poxa, é como a gente falou, a confeitaria não era como hoje, né? A definição, detalhes, perfeição e tal. Aquilo que eu tinha feito pra cliente... Já era algo. Uau. Né? E aí a cliente, que lindo, que maravilhoso e tal. Graças a Deus ela gostou, entendeu ali o processo. Que bom, né? Na verdade, quando a pessoa começa, os clientes, a família acredita demais. Porque sabe que a pessoa tá ali, né, engatinhando, então ele tá depositando ali uma confiança.
são cobaias, Sim, né? sim. Já se coloca nessa. Sim. Então, assim, eu valorizo demais. Né? Já contei várias vezes nos stories dessa cliente que eu atendi ela outros anos, né? E o quanto eu consegui evoluir, tipo, de um ano pro outro, pra mesma cliente, sabe? Ela não desistiu de mim, né? Sempre marco ela no Instagram, ela admiro demais seu trabalho. Falei, mas aquele comecinho ali foi sofrido, né? Mas que bom ela teve a generosidade de não ter, porque você poderia pegar outra pessoa que não tivesse tanta paciência, né? Mas é isso, a referência da época, porque quando a gente olha pra trás a gente realmente vê, né? O quão amador era. Mas também pra época não era tão... Já era novidade. Era. Dava pra driblar ali aquela situação, né? E aí eu falei, Diego, como é que a gente vai ficar nisso? Dando desconto, sofrendo. Aqui eu não tenho estrutura, eu vou ficar com 3 dias de dor de cabeça por causa desse. Né? Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Aí, na época, eu pesquisei cursos, não tinha nenhum presencial aqui em Maceió, na época. A gente sabe, assim, a tradição é da pasta americana, então eu acredito que tivesse, mas eu não conhecia, porque a gente não tinha como conhecer os outros colegas, não tinha essa troca de informação que a gente tem hoje. Isso é o quê? 6 anos atrás, né? Nem é tão longe, mas tudo muda tão rápido. 6 meses, né? O Instagram muda ali o algoritmo. Acabou. Pronto, acabou. Verdade. Então, 5 anos, digamos aí, vários períodos de mudanças. E aí, eu fui buscar, assim, numa questão nacional, né? Quem ensinava. Na época, só tinha 3 professoras, que até hoje estão no mercado da confeitaria. O que fala? Pode falar, não tem problema. Que na época, hoje estão, que é a Mara Cakes, que hoje é uma grande, né, referência na confeitaria. A Elisa Prado. E a Amélia Lino também, né? Todas elas são maravilhosas. E eram as únicas que ensinavam, né? Você vê, num país como o Brasil, você tem 3 profissionais, cara. Eu falo pra Mara que ela era a única popular, né? Porque, assim, a Elisa e a Amélia tinham uma pegadinha um pouco, assim, mais clássica. E a Mara, ela pegou, assim, um povão, né? Eu falei, olha, Mara, você é pop, né? Porque foi o que, acho que alavancou e até hoje, né? Ela tem esse jeito bem popular, que é o que atrai, realmente. Isso. E aí, a gente comprou o curso da Mara online. Eram vídeos que a gente recebia por e-mail, uma coisa assim, bem... Olha, quando eu começo a falar as coisas assim, eu fico me sentindo... Da terceira idade. Não posso esquecer que eu sou novíssima. E aí... Mas você vê como passa rápido, como as coisas mudam tão rápido, né? Mas a gente tá falando de 6 anos, 6 anos não é nada, Nada. Mas mudou muito. Daí você começou... Aí eu comprei, nossa, que alívio, porque eu falei, agora sim, né? Agora eu vou ter base pra construir aí o meu caminho. Então, eu fiquei assim, muito mais segura, me senti muito mais segura. Conheci as professoras faziam grupos no WhatsApp, né, com as alunas. A Mara chegou a ter mais de 100 grupos de alunos. Nossa. E eu participo do 11. Eu acho que eu ainda tô nesse grupo. Ninguém vai falar nada lá, mas eu acho que ainda, se rolar lá o WhatsApp, eu acho que ainda encontra esse grupo. E algumas pessoas se identificaram nesse grupo, de lugares diferentes do Brasil. E a gente conversava todos os dias naquele grupo. E aí uma outra turma desse mesmo grupo falou, não, mas vocês conversam demais. Olha, esse grupo aqui é pra gente aprender. E vocês ficam aí, conversando um monte. Aí as meninas falaram, vamos fazer um grupo só nosso? Olha, tudo que eu sofria no meu dia a dia, já aconteceu de fazer bolo chorando, assim, sabe? Com uma amiga ali, vendo a cena dramática e as lágrimas escorrendo. Aquele sofrimento. E aquelas meninas, assim, o que elas me ajudaram, eu falo muito pra elas, olha, vocês são muito importantes pra mim, porque vocês estavam assim no meu começo, incentivando, trocando, olha, não faz assim, faz assado. Como foi que você fez isso? Até hoje a gente conversa, já conheci muitas delas, algumas ainda não, mas quando a gente se encontra, parece que se viu semana passada. É uma proximidade muito, muito grande. São meninas muito especiais, todas desenvolveram, evoluíram, cresceram. É maravilhoso de ver, né, isso. E
fez tanta diferença para mim ter esse Sim. apoio, que hoje a gente oferece isso para os nossos alunos. Olha, a gente não vai deixar vocês sozinhos, não vou largar vocês sozinhos, eu vou continuar junto com vocês, porque fez diferença para mim. Tá. Ter pessoas que me ajudavam ali, porque o curso é um pontapé inicial. Sim, Você vai continuar com dúvidas, claro. né? Vai continuar... Que vai aparecer no dia a dia, sim, né? sim. Então a gente tem isso junto com a gente, porque foi o que fez diferença para mim e a gente oferece. Você acha que isso aí foi a grande virada? Tipo assim, eu não gosto dessa coisa do dia D. Acho que não existe muito dia D. Só se foi o período dele, né? Porque você... Não tem. É um É tempo maior. a linha do tempo que você é. vai ali e a sua vai evoluindo, né? Não Sim. é o dia D não existe. Mas ali talvez isso Virou uma chave. Virou uma chave. Virou uma chave, sim. Ter o apoio de pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades e se ajudaram sem restrições. Não havia nada que eu perguntasse que eu não era assistida. Foi demais, assim, foi demais. Elas, essas amigas, né, são muito especiais para mim, fizeram muita diferença. E junto, claro, com a professora, mas com o tempo, como a Mara foi tomando uma proporção assim muito grande, chega um momento que você não consegue mais atender Exato. as alunos. Sem grupos de WhatsApp. Não tinha pelo amor essa Deus. questão do suporte, né, que hoje a gente tem um suporte, sim. você compra e ainda continua sendo assistido ali por um ano, né? Não tinha. Aham. Então, o suporte ali foram aquelas meninas que se uniram para se ajudarem, Tá. né? Então, assim, foi através disso, desse curso e de ter pessoas que me ajudavam no meu dia a dia, que comecei a desenvolver, né, o meu trabalho. Até despertar o olhar de pessoas aqui em Maceió. Entendi. Né? A gente tinha alguns grupos que a gente participava. Na época, os grupos de loja tinham um bate-papo, assim, muito... As pessoas compartilhavam. Aí, como vai crescendo, perde realmente o eixo, né? Isso. Aí começam lá a misturar, aí começa aquele bom dia. Boa tarde. Aí o povo, gente, pelo amor de Deus, vamos aqui, não vai poder conversar isso aqui. Esse grupo é de loja, só vamos falar de preço aqui, de produto. Então, até isso acontecer, essa transição, as pessoas conheceram o meu trabalho, viram o meu trabalho. Como foi que você fez essa cor? Como foi que você fez essa decoração? Então, eu despertei aqui em Maceió, porque eu só tinha acesso aos meus clientes e essas minhas amigas. Tá. Era trabalhando aqui, né? Entendi. Nessas duas linhas. Tá. Até que outras pessoas viram, né? Passaram a ver o meu trabalho. Mas aí você está se referindo agora para uma coisa que eu estou vendo desde que você começou a falar. Minhas alunas. Então, foi nesse momento que a Laisla, que passou a compartilhar conhecimento, apareceu. Sim. Né? Mas você tinha didática? Você já ensinou? É porque assim... Olha, sim. Né? Porque... Uhum. Tô escutando uma história toda. Em nenhum momento eu vi você dizer, não, eu tinha essa coisa, essa desenvoltura de falar. Certo. Querendo ou não, se for 10, 20, 15 pessoas, é público. Verdade. E você disse no começo que você era tímida. Não sei em que momento. Ainda não estou conseguindo encaixar as coisas. Mas como é que foi? Como é que se construiu essa Laisla, professora? Então, eu tinha essa mesma crise, né, da escola, na hora que o professor chamava ali à frente, apresentar um trabalho, aquele travado, né? Eu preferia fazer a prova do que o trabalho em grupo. Eu acho que, não sei se o professor na época me dava opção, não. Mas você vai que nem falar nada. Isso. Vivia daquela forma. Só que quando eu completei 16 anos, eu tive o encontro, né, mais importante da minha vida. Que eu encontrei o... O que se acha? O gerente. Foi não. Olha, o vulgo gerente. Foi também aos 16 anos, né? Mas eu tive um encontro com Jesus. Então, a partir desse momento, o significado do meu nome, ele significa a ilha. É daquela música. É espanhol, né? La Isla, a ilha. Até os 16 anos, eu me sentia como uma ilha. Isolada. Quando tive esse encontro com Jesus, quando você vai olhar algumas referências na Bíblia, sempre que alguém se encontra com Jesus,
É como se Jesus mudasse o nome, o significado, né? E a partir daquele momento ali, eu me deparei com um grupo de pessoas onde eles me envolveram e eu fui envolvida. E agora eu não estava mais sozinha. Eu estava cercada de amigos, pessoas que torciam para o meu crescimento. 16 anos. Flávio, se eu for conversar hoje com a menina de 16 anos, eu falo só de TikTok. Meu Deus, a rede vizinha, né? Que eu tô aqui misturada. Mas assim, ou algumas, né, já tem uma cabecinha que nem a gente falou, já tem um olhar mais ajustadinho, mas muitas delas, né, ainda não perceberam, justamente até por essas facilidades que a gente também já falou. Sim. E aí, o que acontece? Na igreja que a gente frequentava, a gente fazia reuniões, né, semanais na casa de pessoas. Tá. E eu, com 16 anos, eu tinha um grupo de adolescentes que a gente compartilhava aquilo que a gente aprendia da Bíblia. Então, eu com 16, o pessoal com 15, 14, 12, 13. E eu falava para aquela turminha lá, né? Para aquelas pessoas. O que eu aprendi de Jesus, né? E o que acontece? Quando eu comecei eu ainda estudava. Quando eu comecei a apresentar os trabalhos na escola, eu vi que mudou. Que eu não chegava lá, mas, sabe, tremendo. Eu falava para as pessoas, para os meus colegas. Olha, professora, olha, fulaninho. Porque eu destravei, né, digamos assim, ou desenvolvi aquele contato ali com aquela turma. Então, na escola, eu com 16 anos, eu já tinha essa facilidade de compartilhar por conta do que a gente vivenciou. Tem gente que quando faz parte de uma igreja, assim, muito jovem, começa a cantar, começa a aprender um instrumento. Eu nem canto, nem toco. Tentei. Mas nem canto, nem toco. Dá. Mas eu desenvolvi essa habilidade, né? E aí, eu com 16 anos, eu já tinha decidido que queria ensinar para adultos. Só que eu achava que ia ser numa faculdade. Então, eu falava, vou fazer minha faculdade, vou fazer uma pós-ensino superior e vou ensinar em faculdade. Porque eu não quero trabalhar de segunda a sexta numa empresa. E os meus filhos, eu com 16 anos, já pensava em cuidar de quando tivesse filhos. Eu falei, eu quero dedicar. Então, vamos dizer que eu vá uma vez na semana ali na faculdade, dou a minha matéria e vou para casa. Resolvido. Plena e absoluta. Resolvido. Vou ganhar ali um dinheiro que seja bom, né? Porque é um profissional que não ganha como um professor de ensino superior, sempre ganha um pouquinho mais. Sim. Pronto, tá garantido. Então, às vezes, a gente tava na sala de aula e as minhas amigas, aquela turminha, né, que você senta ali junto. Lázaro, tu entendeu lá o assunto? Não, entendi. Você não entendeu? Não, entendi. Falei, ó, se eu fizer isso aqui e fizer essa assim, tá? É só fazer essa parte aqui. Então, elas entendiam quando eu explicava. E às vezes ali com o professor. Então, eu já tinha percebido que eu tinha uma facilidade de passar o conteúdo. Né? Eu não sabia jamais que ia ser confeitaria. Eu falo para as minhas alunas que ia ser qualquer coisa. Eu estaria ensinando qualquer coisa. Porque o que eu sou é professora e eu acho que depois confeiteira. Sim. Porque eu ensino para os meus filhos. Eu ensino o que eu sei. Eu não consigo reter nada do que eu sei só para mim. Não consigo guardar só para mim. O que eu sei, eu ensino. Eu tenho uma teoria, não é minha essa teoria. Nem sei se é minha, mas não sei se outras pessoas já falaram. Eu acho que quando a gente transborda conhecimento, é como esse copo aí que você vai secando e parece que o conhecimento vai chegando e você vai transbordando, depois vai chegando. E você começa um ciclo de renovação que quanto mais você transborda, mais você tem. Sim. Eu acho que isso casa muito com o que você faz. Eu vi uma vez que nessas formas de aprender, como é que você aprende? Você aprende lendo, aí em quantos % você consegue aprender alguma coisa lendo? Aí ele colocou lá uma porcentagem. Quando você pega aquilo que você aprendeu ali no livro e você escreve, você consegue que o seu cérebro absorva um pouquinho mais. Agora, qual é o auge do aprendizado? É quando você tem um conhecimento e você transmite. Exatamente. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, quem mais está aprendendo aqui sou eu. Eu estou na vantagem, né? Eu até falo, se vocês puderem chegar em casa e falar para o marido, para a mãe, para a filha, olha, eu aprendi isso. O bico era assim. O chantininho faz dessa forma, porque vocês vão fixar o aprendizado, né? Eu amo essa parte eu tinha
começar do recursos humanos. Amo essa parte do contato. Tá. Amo temperamentos. Eu sabe uma coisa bem... E aí eu fiz um teste, eu acho que já faz uns 4 anos, de um teste psicológico que ele tinha como base um versículo da Bíblia, que ele tem 8 características que são considerados 8 dons. Tá. Então, você pode ser um líder nato. Isso tá dentro de... Na verdade, a gente tem um pouquinho de tudo. Sim. Mas o que sobressai é a liderança, Sim. né? O que sobressai na sua Os vida... talentos, né? Sim. Você se compadecer com o outro. Então, são 8 pontos. Tá. Ou 8 ou 9, não tô lembrando. E entre um dessas características, desses dons, é o de mestre. E foi o que eu mais pontuei. Eu nunca ia imaginar que, tipo, é por isso que eu sou assim. É por isso. Eu fiquei em choque. Pra mim, assim, foi algo, assim, libertador. Tá. Porque as características do professor... Porque um líder pode ensinar. O líder, ele ensina de outra maneira. O líder, ele arranca o que você tem de melhor. Ele tem as características dele. Né? Então, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, eu falo, meu Deus, é tudo isso. Que é claro que tem pontos positivos e negativos que eu fico de olho ali para tentar desenvolver, né? E para mim, assim, foi surpreendente, porque eu falei, é isso. É porque é bolo. Mas ia ser qualquer coisa. Tá. Porque o que eu sou, apesar que... A gente achava, eu e o Diego, que eu ia pro lado da maternidade, porque antes do Instagram era blog. Uhum. E então eu falei, Diego, eu tenho vontade de fazer um blog sobre maternidade, porque como tem essa parte do ensino, então eu gosto de aprender. Então, para você ensinar, você tem que ter o conhecimento. Então, na época que eu me descobri mãe, eu mergulhei. Então, eu sabia, assim, tudo sobre rotina, apesar que hoje também já atualizou. Mas na minha época, eu dominava, assim, a parte dos meus filhos, mesmo sendo muito jovem, eu desenvolvi, aprendi. Eu falei, Diego, acho que eu vou ter um blog sobre maternidade, fazer alguma coisa assim do tipo. Só que não deu tempo, né? Porque os boletos chegaram com pouco, aí eu tive que ter alguma coisa. Mas, assim, realmente teria que ser uma venda ali. Tá. Na hora, né? Não era uma coisa... E eu não consegui. Aí o Diego até falou esses dias, já tenta voltar. Eu falei assim, Diego, eu acho que não adianta mais, porque para você falar sobre algo, você tem que ter autoridade, né? Então, assim, a autoridade, ela se constrói ao longo de muito tempo. Sim. E, assim, como meus filhos já caminharam bastante, eu acho que, sei lá, eu acho que falta alguma coisa. Por mais que eu goste, ia ser qualquer coisa. Eu achei que ia ser alguma coisa sobre maternidade, ou ensinar na faculdade. A área que eu gosto, que é de humanas, mas é numa cozinha, né? Que eu... Onde Deus lhe colocou. Faço Ele lhe colocou. Assim, tem aquela frase, né? Já pensou em desistir? Eu acho que no meu caso, fica essa questão de que nunca pensei, porque é quem eu sou. Não tem como você pensar. Você não desiste de você mesmo. Não é uma coisa assim que veio pra... vamos colocar aqui pra preencher um tempo. É quem eu sou. É quem eu sou. Então, assim, a forma com que as minhas alunas, o que eu escuto delas, assim, em momentos... Eu falo muito, Deus usa vocês de uma forma... Porque a gente sabe que a gente trabalha com marketing, o quanto é importante um depoimento, um retorno. É a nossa prova social, é a forma com que a gente mostra para quem não nos conhece que pode confiar, que vai dar certo. E a gente, às vezes, se você pedir um depoimento de uma aluna, pelo corre-corre, né, do dia a dia, prof, eu esqueci e tal. Não tem problema. Se conseguir um tempinho aí, coloca pra gente, que é tão importante a gente colocar lá. E teve uma vez que eu sem pedir lá no grupo. Elas começaram, eu falei, não acredito que vocês vão fazer isso. Aí elas começaram, vários. Eu falei, meu Deus do céu. Então, tipo assim, é realmente isso, sabe? Assim, acho que se eu fosse pensar em desistir, Deus sempre coloca essas situações que mostram que nós estamos onde nós deveríamos estar. Isso. Ele então, quem assim, coloca. Eu não tenho dúvidas. Eu só quero saber como é que eu vou fazer mais e melhor. Dúvidas eu não tenho. Tá. Mas como é que eu vou fazer mais e melhor? Né? É para isso que a gente espera, né? Vive e espera. Porque, como eu falei, né?
temos limitações, são as nossas desculpas nobres. Uhum. Mas eu sei também que eu nunca tive pressa. A gente tá contando aqui, né, histórias de 6 anos. Uhum. E como eu tô te falando, olha, a gente ainda vai ver coisa nova. Sim. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa de nada. Como você não falou, a gente foi lá pra frente, você voltou lá pra trás Fui. uns 16 anos. Sim. Eu ficava tentando entender onde é que entrou essa coisa da Laisla. Sim. Na verdade, você é uma grande comunicadora que sabe de confeitaria e ensina muita gente. Sim. Mas eu sempre vejo muito essa parte da sua espiritualidade. Sim. É muito presente, é muito forte no seu dia a dia, Sim. quando eu lhe acompanho nas redes sociais. Tá Uhum. explicado agora. Uhum. Com 16 anos você teve esse encontro, Foi. né? E eu sempre acho muito interessante a forma como Deus escreve, Sim. né, a história da gente, né? Foi mãe cedo, passou uma dificuldade, cara, só que aquilo ali, Deus estava construindo a Laisla Sim. e ele precisava como um instrumento para hoje, para tantas e tantas alunas que compartilham das suas dores com você. Eu tenho certeza que muitas das vezes você é ombro e ouvido para muita gente, Uhum. né? E talvez se sua vida sempre tivesse sido sempre uma linha reta, as pessoas não se identificavam tanto, não se identificassem tanto. Então, quando você compartilha com as pessoas as dificuldades que você teve, né? As pessoas entendem, tem essa empatia, esse engajamento com você e a sua mensagem, ela se torna muito mais poderosa, né? Que no final das contas, o que a gente é instrumento. Sim. Total. Eu queria que você falasse mais dessa coisa da... Eu não gosto de falar de religiosidade, eu gosto mais de falar de espiritualidade. Certo. Até para não ter conflitos de... Não estamos aqui para dizer quem é certo e quem é errado, eu não gosto disso. Eu sempre vou pro lado da espiritualidade. E agora, quando você me falou essa coisa do seu encontro, eu queria saber o quanto disso é importante para a Laisla profissional, porque eu vou tirar aí vou separar as duas. Tá. A Laisla ser humano e a Laisla profissional. Você consegue conciliar bem essas duas coisas para não se tornar uma coisa muito... Porque a gente é até criticado muitas das vezes, porque estragando confeitaria vai ficar falando de Deus? Sim. Existe. Aham. É uma minoria, mas a gente é meio, não é que criticado, mas Sim. se colocam algumas coisas assim. Uhum. Mas você navega bem. Pelo menos é o que eu vejo. E eu até me identifico, eu também faço isso. Você navega bem essas coisas. E o quanto isso foi importante para o que você faz hoje. Né? Porque você deve, como eu falei, você deve receber muito feedback de muitas pessoas. E talvez se você não tivesse passado por essa experiência, desse encontro, né, que fortaleceu sua fé, que você passou por momentos difíceis. E se não é ele, não é mais ninguém, irmão. Sim. Não é mais ninguém que está com a gente. Né? O quanto isso construiu a Laisla de hoje. Olha, eu acho que esse encontro, assim, ele foi muito... eu era muito nova, mas eu sempre tive uma cabeça, assim, muito boa, assim, nunca fui muito aérea, assim, Tá. sempre fui muito centrada, que é até, digamos que seja uma característica do professor, né? Quando eu estudei sobre esse teste, né? Ele fala que o mestre, ele é uma âncora. Não deixa, assim, você vaguear, assim, ele te dá uma estabilidade. eixo. Então, eu acredito que eu seja assim. Tá. Dependendo da outra pessoa que tá ali se relacionando comigo, há até um certo embate, né? Porque se a pessoa flutua muito, aí eu sou mais centrada, Tá. parece que eu não tô, sei lá. Então, assim, lidar com pessoas é esse jogo de cintura. Alguns terão maturidade pra tal, Sim. outros não. Não tem problema, cada um tem o seu tempo Tá. pra desenvolver, né? Então, como eu era muito, muito nova,
eu deixei de viver muita coisa Tá. por conta desse encontro. Só que em nenhum momento eu esqueci o que eu poderia ser se não fosse Jesus. Então eu consigo fechar o olho e visualizar quem eu seria se não fosse Jesus. E tenho medo dessa pessoa. Tá. Não iria dar bom. Eu vi uma frase recentemente que eu acho que é uma verdade, que tudo que as pessoas conseguem ver de bom em mim é Deus. Sim. E o que não tem de bom sou eu mesma. Sim. Tipo, não, você dá uma procuradinha ali. Não tem, é realmente daquilo que foi construído. Eu acho que quando você fala assim, não vamos tocar numa religião, vamos falar sobre espiritualidade, por quê? Existem leis espirituais que, dependente do que você se denomine, Tá. você vai vivenciar. Sim. Então, a partir do momento que uma pessoa ela é generosa, não importa em que área ela esteja, vai existir um retorno Tá. para ela, né? Se você é fiel, tem um retorno Tá. para aquela virtude. Se você é uma pessoa que tem uma facilidade de servir os outros, eu até brinco, né? Falo que o Diego é muito mais servo do que eu. Eu esqueço. Se chegar na minha casa, eu não te ofereço uma água. Não é ruindade, eu nem lembro que era pra te oferecer. Diego, lá, vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos servir uma água, quer um café, você quer um doce? Não, isso aqui pra você. O Diego é muito mais servo do que eu, mas são coisas que a gente vai desenvolvendo. Mas pra quem é servo, vai vir um retorno pra aquela virtude, né? Entendi. Porque são leis espirituais. Então, assim, eu acho que o ideal é não separar. Eu acho que é realmente entender, né? Que a cada dia ali é o Senhor. Em momentos, assim, de dificuldade, eu lembrava de passagens da Bíblia que falava que Deus me sustentava enquanto eu dormia. Então, eu achava que era enquanto eu mexia o recheio. Né? Eu falei, não é. Então, assim, a gente não tem dificuldade com coisas, assim, cotidianas, porque a gente entende que Deus está providenciando tudo. Então, quando eu tenho um dia mais cheio de encomendas, ai, que bom, glória a Deus. Às vezes a minha mãe, liguei hoje lá, hoje está mais tranquilo, mãe, ela, glória a Deus. Então a gente agradece por tudo, porque no dia que eu não trabalho, não tenho uma demanda, é minha folga. Então, ai, que bom, Jesus, obrigada. Então não tenho, assim, crise nem com... Eu até postei sobre isso hoje, né? Acho que a frase diz assim, se você não agradece pelo aquilo que você tem, por que você quer mais? Sim. Pra Né? continuar... Sim. Mal agradecido. Sim. Né? Então, assim, agradecer até nos momentos ruins. Né? Eu acho que tem uma frase também bem clichê que eu escutei há muito tempo, né? Diz que a gratidão abre muitas portas, principalmente a do céu. E eu acho que a gente precisa ser, por obrigação mesmo, ser grato todo dia. Eu só quero o que Deus tem pra mim realmente, porque o que eu mais queria era poder ajudar minha família financeiramente e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos. Eu vivo isso. Tá. Então, assim, pra mim, eu já tenho tudo. Já tô no lucro há muito tempo. Assim, que vier, realmente é lucro, porque tudo que eu queria, Deus me deu, Tá. porque era isso que eu queria, poder estar ali com os meus filhos. Às vezes o tempo é corrido, né? Mãe, eu falei, calma, eu tô aqui com o bolo. Mas tô ali, Tá. né? Com eles ali na minha volta. Tem preço isso, né? Não. Eles são muito cuidadosos com as encomendas. Eles cresceram. É o bolo da moça, é o bolo do almoço. Nunca me deram problema. Mas eu não sei se você acompanhou na época uma história que eles entregaram um bolo. Não. Eu tava fazendo uma live e aí eu agendei com a cliente. Eu não lembro o horário. Vem às 8, digamos. Tá. E geralmente, assim, cliente, até pelo corre-corre do dia a dia, nunca vem, assim, cravado. Sempre as pessoas acabam passando um pouquinho. E aí eu fiz uma live antes. Falei, gente, não mexe na geladeira. O bolo da moça está lá. Eu vou abrir uma live aqui. Rapidinho. Fiquei assistindo esse desenho. Em nome de Jesus, fica aí. Que eu vou abrir a live rapidinho. Aí tô aqui, né, na live. Ai, gente, que eu sei. Daqui a pouco os meninos aparecem no quarto aí. Fazendo... Eu... Aqui, né?
o celular e eu, sabe, né? Uhum. Não, gente, continuei na live e eles sinalizando, eu só mandando sair. Saíram. Quando terminou a live, eu falei, gente, o que foi? Eu não tava na live. Que agonia foi essa? Mãe, a cliente veio pegar o bolo. Que bolo? Não, mas tá tudo certo, eu entreguei o bolo. Como assim? Vocês entregaram o bolo? Não, mãe, a gente pegou. Olha, eles pegaram o bolo na geladeira. Na casa que a gente morava, tinha uma rampinha. Nossa. Eles desceram. Aí um abriu, porque a dupla é uma gangue, na verdade, né? Aí um abriu o portão, o outro passou com o bolo, disse que a cliente baixou o vidro pra pegar o bolo. Não, abra a porta. Tipo, não ia passar o bolo. Só me diga a idade dele na época. 9 e 7. Nossa, que ótimo. Né? Aí eu liguei pra cliente desesperada. Eu, Julie, pelo amor de Deus, a gente tinha combinado. Aí eu fiz uma live antes. E a tua irmã veio antes pra pegar o bolo. Ela lá, Isla, calma. Deu tudo certo. Os teus filhos, eu vejo eles nos stories, os teus filhos. Mas é porque a gente sempre teve um cuidado muito grande, né? Com as encomendas. Porque até e eles vivem isso, né? Eles vivem isso, o dia a dia deles. Sim. Então, assim, nossa, cada situação que a gente não tem como, né? Eles nunca mais, foi a primeira vez e única, porque já são altas recomendações lá. Pelo amor de Deus, nunca vai ser. Que tudo poderia acontecer, né? Acontece com a gente, que é adulto, que dirá criança. Ali a situação, a cliente sendo recebida por 2 crianças. Meu Deus. Tipo, oi, minha mãe tá numa live, toma aí teu bolo. Olha, uma coisa assim, louca, que sorte, que uma cliente muito, muito querida. E tava mais tranquila do que eu, né? Que tava ali tensa. Meu Deus, será que pegaram certo? Será que posicionaram a mão certo? Será... Mas eles estão ali observando o nosso dia a dia e tal. Às vezes nem percebe, né? Nunca ensinei, né? Pega assim, Tá. pede pra abrir. Nunca, né? E eles tiveram uma percepção assim. Eles são especiais demais. Imagina. É realmente a nossa, assim, maior motivação. É um amor que... É o porquê, né? Não tem como, porque até um cônjuge você escolhe, né? Filho, a gente não escolhe, né? Deus que nos dá. Então, é um amor assim. Eles realmente, assim, todos os dias a gente agradece a Deus, porque eles são a nossa, assim, maior inspiração pro dia a dia, para todas as lutas, né? Dificuldades. É isso. Fazer um bate-bola agora aqui. Joia. Tá? Se a Liza não fosse confeiteira, seria? Ai, meu pai, peraí. Eu gosto de muita coisinha. Apesar que eu já tenho... Ai, meu Deus, já tentei tanta coisa. Eu acho que se eu não fosse confeiteira, eu ia ser madame. Eu tô na torcida ainda, né? Tô com propostas Quem aí sabe, do né? gerente. Tô na expectativa. Um dia breve. ruim. Um dia ruim. Ai... Olha, eu já tive alguns. Mas tem eu muito pequena, que é algo assim que é a minha motivação para hoje eu ser, apesar de entender, ser hoje uma mulher madura, né? Sei o que aconteceu, mas quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe ficou em São Paulo e eu vim para Maceió com a minha avó, né? A gente teve esse afastamento. Isso. Foi pouco, eu entendo, assim, sabe? Perfeitamente. Mas essa é a forma, assim, que hoje eu... Tanto de ter uma amizade, assim, maravilhosa com a minha mãe hoje. Ela é minha maior parceira, né? Fora o Diego, mas é o motivo de eu querer ser, assim, essa pessoa principal. Claro que depois de Deus, né? Do Senhor. Na vida dos meus filhos. Um dia bom? Também tive muitos, né? Uma vez eu falei pra uma amiga, como é que você tá? Eu falei, nossa, muitas lutas. Aí ela, mas muitas vitórias também? Eu, é verdade, muitas vitórias. Então, um dia bom, esse dia que eu encontrei a Jesus. Foi um dia, assim, inesquecível, em tudo, em todos os momentos. Fazer bolo da aula. Olha...
acho que pra eu dar aula tem que fazer, né? Tem que, tipo, Não, vamos lá, vou poxa, refazer. Tá, Pegar um encomenda ou dar aula? dá aula. É uma outra experiência, né? Apesar que eu gosto demais de continuar produzindo e ensinando. Eu Tá. acho que faz diferença para dar esse suporte pro aluno. Continuar a vivência de lidar com o cliente, que também é uma outra área totalmente diferente. Tem gente que faz bolo maravilhosamente bem, mas não consegue lidar com o cliente. São coisas diferentes, mas para mim é mais fácil Tá. dar aula do que tá ali tendo esse jogo de cintura que a gente precisa, né? Para atendê-los Entendi. bem. A confeitaria pra você é? Olha, eu acredito assim que, como na descrição ali no meu Instagram, é a nossa vida realmente aqui, né? Nesse material. É a forma com que a gente. É a engrenagem que a gente gira a nossa vida. A nossa casa, ela gira com essa engrenagem, né? Com a confeitaria. Através da confeitaria, né? Que a gente encontra ali os eventos, Tá. que é a área que a gente trabalha, assim, né? Hoje a gente alcança um pouquinho mais, não só a confeitaria. Mas é o nosso. É a roda. É a roda, né? É. Algo que eu não perguntei e você queria falar? Não, acho que foi falado tudo, né? Falado tudo, né? Foi muita coisa. Então, a gente tá se caminhando pro final. Ai, que Isso aqui é uma lembrancinha do nosso Olha, podcast. uhul. Abre agora ou... Sempre. Ah, sim. Até porque o patrocinador tá Esperando o retorno. Ai, que graça. Isso é feito Eu vou tomar à mão. meu cappuccino. Isso é Cappuccino feito que é à mão. sucesso Aqui, lá nos aqui, stories. ó o detalhe. Deixa eu ver. Aqui é como você vai conservar, vai cuidar da sua... Isso, verdade. Lá quem lava a louça não sou eu, né? É o gerente. Também. Ele é Gerente lava a louça. tudo. Ai, minha filha, lá a gente tem que tocar o terror. Sim. É Poxa, feito à Flávio, que mão. legal. Por isso que tem um cuidado especial, né? Aham. Que linda. Amei. Já vou estrear com meu cappuccino. É minha, viu? E pra finalizar, a gente Que sempre massa. faz essa... Não é um desafio, mas é um pedido. Tá. Vamos lá. Suponhamos que a Laisa vai fazer um bolo. E esse bolo vai ser visto por 7 bilhões de pessoas. Eita, meu pai. No Todo o mundo. mundo Tá. inteiro vai ver esse bolo. Ah, E esse bolo tem o topo do bolo. sim. E o topo do bolo tem que ser uma frase. Que frase seria? Olha, tem uma frase que eu escrevi lá no meu ateliê, que é uma frase assim que a gente olha todos os dias, né? Que tá ali no nosso convívio. E pra mim, assim, tem sido uma verdade. Que, como muita gente só conhece a gente de internet e tal, né? Não sabe que eu sou uma pessoa alta. Nossa, lá, eles se assustam, né? Porque eu tenho muita altura. Mas eu sempre falo pra Deus que mesmo assim eu seja alta, assim, eu me sinto muito pequena. Sempre. E tem uma frase que a gente escreveu lá no nosso ateliê que é que não existe nada pequeno em Deus. Então, assim, eu quero continuar com esse sentimento de ser pequena, mas sabendo que nele, né, as coisas podem tomar essas proporções aí de 7 bilhões, né? Então, é uma frase que eu colocaria. Minha querida, muito obrigado pela que sua agradeço. presença. Obrigado pela generosidade de você ter deixado as suas crianças, seus Sim, babies sim. até essa hora. Eles amam ficar sem a gente. Eu quero colado, né, em mim. Aí volta amanhã, mãe. Não, daqui a pouco eu volto. Então eu agradeço demais a sua presença Que aqui. agradeço. Como eu falei no começo, né, do nosso papo, eu sabia que tinha história boa para sair aqui hoje. Que E bom, a que sua bom. história é uma história de muita inspiração, de alguém que eu sempre digo assim, o sucesso não é o destino, o sucesso é a jornada. Até porque a gente não sabe nem qual é o destino da gente. Não. Então a gente tem que construir o hoje, né? Uhum. Viver o hoje, plantar no hoje, né? Celebrar no hoje, tudo é no hoje. Sim. Até porque a gente constrói hoje ou amanhã. Verdade. É a nossa semente, É a né? nossa semente. Então, muito obrigado pela sua Eu que presença aqui. agradeço. Foi um papo muito, muito bom. Que bom, eu amei. E
Dê uma folga ao gerente. Alivie mais ele. Olha, Flávio, quem fica com os cartões é ele. É? A pessoa trabalha e não vê nem a coisa de dinheiro, vou aliviar. Ele que tem que ficar esperto. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Continue seguindo a gente. Nossa live vai ficar salva. A gente vai baixar no YouTube, depois vai baixar no Spotify e vocês vão poder curtir esse papo aqui com a Laisla de Bela Confeitaria. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Até a próxima, sempre, né? Até a próxima, lógico, a gente vai Sim, se encontrar mais. verdade, Pessoal, verdade. obrigado, até a próxima, até logo.